Olá, estudante. Esse é o nosso segundo encontro da disciplina Mecânica Vetorial 2 e nós vamos abordar aqui a dinâmica de uma partícula sob a ótica das leis de Newton. Mais especificamente, nós vamos olhar para a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, como nós estudamos até aqui, ela diz que a força que atua sobre um determinado sistema, a força resultante, ela é equivalente ao produto da massa pela aceleração. E nós devemos lembrar que a aceleração ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, quando nós somamos todas as forças que atuam, né, em um sistema, essa soma de todas as forças ela corresponde ao produto da massa pela aceleração. E eu posso encontrar essa aceleração a partir da derivada da velocidade em função do tempo e posso encontrar a velocidade a partir da derivada da posição em relação ao tempo. O que nós vamos fazer aqui é construir uma abordagem, né, lembrar uma abordagem um pouco mais completa para essa segunda lei de Newton, que vai nos permitir mais na frente atacar problemas um pouco mais complexos. Então a ideia aqui é incluir o que nós chamamos de momento linear ou quantidade de movimento linear, que é definida como produto da massa pela velocidade. Então nós definimos essa grandeza, a quantidade de movimento de um sistema é a massa desse sistema vezes a sua velocidade. E se nós derivarmos essa grandeza em relação ao tempo, eu estou representando isso através de um ponto em cima da letra L, que é a grandeza que vai representar o momento linear para nós, isso ficaria equivalente ao produto da massa pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Lembrando que nesse caso a expressão é essa, né, a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, porque eu estou assumindo que o sistema tem uma massa constante. Então, eu não precisaria derivar a massa, ela funciona como se fosse uma constante, sai da derivada e ficaria só a derivada da velocidade em relação ao tempo. E massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo é a definição que nós tínhamos antes para a força, porque a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, e a aceleração vezes a massa dá a força. Ou seja, a força ela corresponde à derivada da quantidade de movimento linear em relação ao tempo. Então, o que eu quero construir com vocês é a ideia de que a força resultante sobre um sistema, ela pode ser escrita como a derivada da quantidade de movimento linear em relação ao tempo. E é essa abordagem que nós vamos usar de forma mais geral a partir de agora. Isso porque essa abordagem nos permite, inclusive, trabalhar com sistemas que apresentam massas variáveis. Não é o nosso caso por enquanto, que a gente está trabalhando com uma partícula, mas a partir do momento que nós quisermos tratar sistemas de massas variáveis, a gente pode utilizar, e na verdade deve-se utilizar, dessa definição mais completa da segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton ela diz que o somatório das forças que atuam sobre um sistema é equivalente à derivada do momento linear, ou da quantidade de movimento linear, em relação ao tempo. Se nós analisarmos então aí um objeto, né, que se move numa trajetória qualquer, e aqui eu estou generalizando e colocando a trajetória mais completa que nós estudamos, né, de um movimento que não é retilíneo, a força que atua sobre esse sistema ela pode ser separada em duas componentes. Uma componente que é tangencial e uma componente que é normal, ou seja, na direção do raio da trajetória que nós estamos analisando. Essa força tangencial ela vai ser correspondente ao produto da massa por uma aceleração. Nesse caso, uma aceleração tangencial, que nós vimos no último encontro, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E de forma parecida, né, nós temos para a força normal ou radial, ela sendo equivalente ao produto de uma massa por uma aceleração. Nesse caso, a massa multiplicada pela aceleração normal ou pela aceleração radial, que nós vimos no último encontro, é o quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. Então, da mesma forma que antes nós combinávamos uma aceleração tangencial e uma radial para compor a aceleração total do sistema, aqui também a força total é a soma de uma componente tangencial com uma componente radial. Quando nós analisamos a quantidade de movimento, nós definimos ela como um produto de uma massa por uma velocidade. Mas nós podemos também definir uma outra grandeza chamada de quantidade de movimento angular, que vai nos auxiliar
a estudar outros processos que não esses de mudança na velocidade diretamente, né? Que não trabalham com movimento de translação, mas que podem fazer com que o seu sistema sofra rotações. Então, a gente vai analisar a partir de agora o contexto de força e o contexto de movimento em um outro âmbito, olhando agora não mais para translações, mas sobre a condição de possibilidades de rotação. Então, para isso, nós vamos definir a quantidade de movimento angular com base na quantidade de movimento linear ou do momento linear que nós trabalhamos antes. Então, o momento linear é o produto da massa pela velocidade, como nós vimos antes. O que nós vamos definir agora é uma quantidade de movimento angular que corresponde ao produto de um raio ou de uma distância, né, da partícula até um ponto em torno do qual ela vai rotacionar, multiplicada por essa quantidade de movimento linear que nós estávamos trabalhando antes. Então, de forma matemática, nós vamos chamar a quantidade de movimento angular de h0 e ela vai ser o resultado do produto vetorial do raio com a quantidade de movimento linear. Então, o h0 é r vetor L. E só lembrando, o L é o produto da massa pela velocidade. Eu poderia escrever que o h0 é r vetor mv. E só para ajustar matematicamente, colocando a massa aí primeiro, que ela é uma constante, eu posso escrever esse h0 como um produto da massa pelo produto vetorial r vetor v. Quando a gente faz um produto vetorial, a gente tem que lembrar que a gente está olhando qual é a componente de um vetor que é perpendicular ao outro que está sendo analisado. Então, elas se associam através do ângulo que existe entre esses dois vetores na forma de um seno. Então, o h0, do ponto de vista de módulo, né, de valor numérico, ele corresponde ao produto da massa pelo raio, pela velocidade, pelo seno do ângulo entre o raio e a velocidade. Lembrando que esse raio é o vetor que sai do centro, né, de rotação e vai até a partícula que a gente está analisando, e o vetor velocidade é a própria velocidade que a partícula tem. Então, para nós analisarmos de forma mais prática, vou colocar um desenho onde a gente vai ter, então, uma partícula posicionada no ponto P, que dista uma distância r de um ponto O, e esse ponto O é o ponto em torno do qual essa partícula está se movimentando, em torno do qual ela está rotacionando. Essa rotação é representada por um ângulo θ, né, que está aí demonstrado em relação a uma reta horizontal, e a partícula apresenta uma velocidade que é dividida em duas direções. Uma velocidade radial, na direção dessa linha que une o ponto O até o ponto P, onde a partícula se encontra, e uma outra direção que é perpendicular a essa, que seria a direção tangencial. Então, a soma dessas duas contribuições de velocidade, a velocidade radial e a velocidade tangencial, nos dá a velocidade total e que compõe o movimento total dessa partícula na forma do seu momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Então, se eu quero descobrir qual é o momento angular total, o que eu tenho que fazer é multiplicar essa distância r, né, do ponto de rotação até a partícula, pelo momento linear ou quantidade de movimento linear total dessa partícula, que é a sua massa vezes a sua velocidade. Observa que entre esses dois vetores, o vetor R e o vetor V, existe um ângulo φ, né? E esse ângulo φ é o que vai aparecer dentro daquele seno que nós tínhamos analisado antes, né? Então, eu representei na forma da expressão ângulo θ, mas no caso dessa figura está aparecendo na forma de um ângulo φ, tá? O que nós vamos analisar aqui, então, é que esse ângulo... O que nós vamos analisar aqui, então, é que esse momento angular total, para essa condição que nós estamos analisando, ele vai corresponder, então, ao produto da massa pelo raio ao quadrado, multiplicado pela velocidade angular dessa partícula, ou seja, a derivada da posição angular em relação ao tempo, que é o que está aparecendo aí como θ ponto. Trazendo de forma um pouco mais descritiva o que está sendo ilustrado aí na figura,
que nós estamos percebendo é que esse objeto representado pelo ponto P, ele gira em torno do ponto O. Mas de que forma ele vai girar em torno do ponto O? Então, nós temos duas possibilidades nós imaginarmos o plano dessa figura. Pensando aí na direção horizontal e na direção vertical, como o plano, né, da imagem que você está vendo, existe a possibilidade de que essa partícula esteja girando no sentido anti-horário ou no sentido horário. O que nós vamos analisar aí, e vem da própria definição do momento angular que a gente está descrevendo, é que essa rotação acontece obedecendo o que nós chamamos de regra da mão direita. Então, quando nós construímos o momento angular como produto de R pelo L, que é o momento linear, o que a gente está considerando então eu tenho que rotacionar esse objeto de tal forma que o vetor R tente caminhar no sentido em que o vetor velocidade está apontando. E para padronizarmos isso num campo tridimensional, a gente usa a regra da mão direita, onde a ponta dos dedos, né, se você mantém a sua mão espalmada, a ponta dos seus dedos aponta na direção do vetor R. A palma da sua mão, ela vai rotacionar no sentido do vetor V. E você vai utilizar o seu polegar para definir qual seria o sentido do terceiro eixo em que essa rotação acontece. Então, se eu pegar a horizontal como o eixo X, a vertical como o eixo Y, o que está acontecendo aí nessa figura é que eu tenho um vetor R apontando para fora, no sentido de ser radial, e vou fazer a velocidade caminhar aí no sentido ascendente da figura. Então, a rotação acontece no sentido anti-horário. Quando eu observo essa rotação no sentido anti-horário, eu vejo a ponta do meu dedão, que representaria então o terceiro eixo. Se eu chamei a horizontal de X e a vertical de Y, o meu polegar está apontando no sentido de Z. E nesse caso, no sentido positivo, porque eu estou enxergando o meu polegar. Se a velocidade tivesse invertida, né, em relação ao seu sentido, a ponta dos meus dedos apontaria no mesmo sentido de R, só que a minha mão agora caminharia no sentido descendente. Então, o meu polegar ficaria para o outro lado que não o das minhas vistas, ou seja, eu estaria apontando para o sentido negativo do eixo Z. Então, é convencionado, em razão da regra da mão direita, rotação no sentido anti-horário com sinal positivo, rotação no sentido horário com sinal negativo. Quando nós analisamos aí essa figura, para nós trazermos, né, a completude do entendimento do que está acontecendo, essa velocidade, né, total da partícula, ela pode ser decomposta segundo os dois eixos que nós colocamos, o eixo radial e o eixo que é perpendicular a esse, ou o tangencial. Então, se nós separarmos essa velocidade nesses dois eixos, observe que apenas uma dessas componentes poderia fazer a partícula rotacionar em torno do ponto O. A velocidade na direção radial ela só é capaz de fazer a partícula se afastar do ponto O ou se aproximar do ponto O. E no caso de um movimento, aí, vamos pensar de forma mais simples, um movimento circular e uniforme, a partícula não fica nem mais próxima da origem, nem mais afastada da origem. A distância dela em relação ao ponto de rotação é sempre o mesmo. O que vai mudar é a localização dela no espaço em termos de uma rotação. Ou seja, o que contribui de fato para a movimentação dela, nesse caso, não é a velocidade radial, mas a velocidade tangencial. Então é essa componente tangencial quem faz, né, com que a partícula rotacione em torno desse ponto O. E aí quando nós analisamos essa figura, essa componente tangencial, que é chamada e aparece na figura na forma Vθ, ela está associada com o seno do ângulo φ, que é exatamente a expressão que aparecia na definição da quantidade de movimento angular quando nós analisamos o módulo dela. Então, a expressão V seno de θ naquela expressão, que nesse caso ficaria V seno de φ, corresponde a qual é a parte dessa velocidade que é perpendicular a esse raio que nós estamos pegando.
e que de fato é capaz de produzir uma rotação. Se eu imaginar o raio com uma direção em que a minha mão está localizada, para eu fazer um movimento de rotação, eu não posso empurrar na mesma direção do raio, seja para dentro ou seja para fora. O que eu tenho que fazer é um empurrão ou aplicação de uma força que seja perpendicular para produzir uma rotação no sentido horário, desculpa, anti-horário, ou no sentido oposto para produzir uma rotação no sentido horário. Então a ideia aqui é que o que de fato produz rotação é aquela componente que é perpendicular à direção da posição que a gente está analisando, em relação a esse vetor que localiza a partícula em relação ao ponto de rotação. Então, resumindo o que nós estamos fazendo, nós estamos definindo uma nova grandeza chamada quantidade de movimento angular, que vai nos permitir, a partir de agora, analisar também movimentos de rotação. É claro que para o caso de uma partícula, isso se torna muito simples, e na verdade o que a gente vai conseguir descrever são movimentos curvilíneos com essa mesma análise. Mas a ideia é que mais para frente a gente consiga aplicar isso para uma estrutura composta de várias partículas e chegando ao limite de trabalhar com um corpo rígido, onde aí, além da rotação do objeto em torno de um certo ponto, eu posso analisar a rotação do objeto em torno de um ponto dele mesmo, em torno de um centro de rotação dentro desse próprio objeto. Então, espero que você tenha entendido o quão complexa pode ser a análise de um movimento e que isso vai ser feito passo a passo, tornando mais complexo as análises que nós fazíamos anteriormente de forma mais simples. Então, no nosso primeiro encontro, nós descrevemos o movimento e agora nós estamos explicando as causas desses movimentos. Os movimentos de translação acontecem com base em mudanças de posição, de velocidade e de aceleração que são resultados da ação de forças. Movimentos de rotação são resultado da ação de forças, mas não somente de forças, porque depende agora de onde você está aplicando essa força. O que nós vamos analisar agora é que essa força vai produzir, na verdade, um torque, e esse torque é responsável pela rotação produzida no movimento analisado. Então, o que nós vamos construir a partir de agora é essa ideia do torque. Por isso, nós construímos a ideia do momento angular. Quando nós analisamos a força, nós definimos então um momento linear, ou uma quantidade de movimento linear. Agora que nós vamos analisar o torque, nós construímos a ideia de uma quantidade de movimento angular. Então, com base na ideia de quantidade de movimento angular, que é esse R vetor L, nós vimos então que, do ponto de vista matemático, né, o módulo ele pode ser calculado como mr ao quadrado θ ponto, e se nós derivarmos, né, isso aí em relação ao tempo, a expressão que nós vamos ter é equivalente a R vetor m vezes A, que é equivalente a um R vetor F, ou seja, eu estou multiplicando uma distância por uma força, e esse braço de alavanca multiplicado pela força é o que nos dá a ideia de um momento, né, de uma rotação, de um torque, que é o que a gente está definindo agora. Então, do mesmo jeito que o somatório das forças antes era correspondente a uma mudança no momento linear, escrito então como a derivada da quantidade de movimento linear em relação ao tempo, o torque vai ser resultado de uma mudança no movimento angular no tempo, ou seja, a derivada da quantidade de movimento angular em relação ao tempo. Espero ter ajudado você. Desejo bons estudos. Qualquer dúvida, me acione pelos nossos meios, né, pelo meu e-mail ou pelos momentos de atendimento online que nós teremos. E um forte abraço. Até nosso próximo encontro.